amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Battistini, com o meu amigo Benedito Prado Neto. Benedito Prado Neto, nome completo, assim. É, completo. Você acha estranho chamar você de Benedito? Acho que sim, porque sempre foi Neto. É. Em casa sempre foi Neto. Mas eu acho Benedito, eu gosto também. Eu acho o nome bonito, Benedito. Mas quando eu era moleque eu não achava. Não? Não, hoje eu acho, mas... Porque você sofreu bullying? Não, eu achava esquisito, achava que não combinava comigo. Porque tinha uma história que eu recebi o nome do meu avô, porque meu avô morreu, tipo, um mês antes de eu nascer. Ou da minha mãe avisar que estava grávida. Daí meu pai falou, é o Benedito que está voltando. Aí o Benedito... E aí eu virei Benedito. E você acha... E você acha que Benê... Não, Benê não. Não? Benê não. Ah, você tem cara de Benê. Não, não tenho. Tenho uma cara de Neto, cara. Todo mundo me chama de Neto. Às vezes umas pessoas me chamam de Benedito, eu fico, quem? Quem tá me chamando? Aonde? Mas hoje eu gosto de chamar Benedito. É, eu acho o nome forte. Eu também. Me explica uma coisa, como tudo começou? Começou com o meu saco cheio do mundo corporativo. Por que você trabalhava onde? Porque cansava. Eu trabalhei com sistema há muitos anos, né? Então eu trabalhei... Ah, você é de TI? Eu sou de TI. Então esse mau humor, ele é natural. É natural. Eu sou de TI do início da TI. Eu sou contemporâneo do Bill Gates, por exemplo. É mesmo? Pena que eu não nasci nos Estados Unidos. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, talvez eu tivesse ficado milionário. No Brasil não deu, não. Foi mais difícil. Mas eu sou desse tempo, eu sou do tempo de computadores muito simples. Os meus primeiros computadores, a gente tinha que fazer a placa-mãe. ENIAC. Nossa, ENIAC nem tanto, mas eram Cobra, eram Dismac. Eu aprendi a programar em Basic num computador da Dismac. Lembra calculadoras Dismac? Então você lembra do DOS? Lembro do DOS? Não. Nossa Senhora. Usei DOS a vida inteira. Eu fui assim, a minha origem é programação de computadores. Uhum. Foi assim que eu comecei a minha vida, programando computadores. Eu depois descobri que eu tinha muita facilidade para isso. Você é um bom matemático, então? Eu sou formado em matemática. É mesmo? Mas não sou um bom matemático. Eu acho que eu sou uma pessoa mais voltada à lógica do que propriamente ao cálculo. Certo? Eu gosto mais de lógica matemática do que do cálculo matemático. E você acredita também que o mundo vai ser dominado pelos robôs? O mundo ser dominado pelos robôs, não. Mas vai ter uma parcela muito significativa de robôs, de inteligência artificial. Essa coisa vai crescendo, uma progressão geométrica muito grande e vai acontecer. Isso você não tem a dúvida. Mas vai acontecer por quê? Por que está acontecendo? Eu não sei, você recebe muito empresário aqui. Por que está acontecendo? A gente está tendo muita dificuldade em encontrar gente para trabalhar. Uhum. Muita. Certo? Uhum. Os jovens não querem, eles estão assim, numa fase ditatorial. Eu estive agora em Dresden, na Alemanha, encontrar o filho de um amigo meu que também é de sistemas, o Fernando Tamburo, e o filho dele, o Felipe, que trabalha, ele é engenheiro, formado pela Federal de Curitiba, e agora ele está em Dresden. A convite lá de uma pequena empresa, e ele foi categórico em afirmar, assim, a juventude não vai mais trabalhar para vocês. Eu falei, o quê? Ele falou desse jeito, não, nós não vamos mais trabalhar do jeito que vocês querem, nós vamos trabalhar do jeito que a gente quer. Ele tem quantos anos? Ele tem 32. E ele já é velho, hein? Eu tenho conversado com gente mais nova que tem uma opinião muito forte sobre isso. E eu falei para ele uma coisa, eu falei, olha, tá para nascer raça mais desgraçada que empresário. Por que você acha que a inteligência artificial começou a tomar o porte que está tomando? Por que você acha que a impressão 3D está tomando o porte que está tomando? Mas o que você falou do empresário desgraçado... Não é desgraçado. Eu digo que é uma racinha que vai encontrar a saída. Não adianta querer apertar as pessoas. Não, porque eu estou falando porque você é empresário. Exatamente. E eu vou encontrar uma saída. Eu não posso viver sobre essa ditadura, posso? Não. Que o cara de 30 anos fala, não, eu não vou, não, eu não faço, eu só trabalho de casa. Mas muita gente pediu... como fala? Pediu... Para trabalhar em casa. Esqueci o nome aqui. Quando a pessoa pede demissão.
Muita gente Pra- tem pedido demissão para trabalhar de casa. É. As coisas estão mudando drasticamente, mas a economia ela tem que existir, não vai ter jeito. Você não pode viver sobre a ode de uma juventude que está nervosa, ou está chateada com o mundo, ou quer ficar milionária da noite para o dia. Mas você não acha que também, de uma certa forma, existe a outra questão, não estou em defesa, mas assim, de que talvez nós que estávamos errados... Eu tenho certeza. O que aconteceu, que esse choque heterodoxo acontece porque nós estamos errados. Talvez a gente não tivesse entendido os tempos e como as coisas deveriam mudar. Então, elas mudaram drasticamente. Foi um choque heterodoxo. Agravado, eu acho, muito pela pandemia. E engraçado, Ricardo, olha que engraçado. Na pandemia, muita gente ficou em casa. Mas ninguém parou de trabalhar. Não. Olha que louco, o Brasil estava preparado. É. Não é louco isso? Eu falo para meus amigos. Muitas empresas não estavam, mas se Mas assim, reinventaram. o Brasil estava preparado. A gente tinha banda disponível para assistir streaming em casa, trabalhar, fazer reunião de vídeo. E muita gente fez isso. E você sabia que o Brasil estava preparado para isso? Não. Nem eu. Mas a gente estava preparado. Olha que louco. A gente tinha banda suficiente para sustentar isso tudo acontecendo. Ocorreram pequenas falhas, ocorreram algumas falhas, obviamente, o pessoal de TI sofreu, mas a gente estava mais ou menos preparado para aquilo, não é? É. E aí, voltando à pergunta de como tudo começou. Então, eu estava de saco cheio da TI, não aguentava mais, literalmente, reuniões, era uma coisa que me desgastava, e aí eu resolvi fazer, assim, tirar um ano sabático. Chique. Acho que é necessário. Chega um ponto na vida da gente que é necessário, né? Realmente essa coisa do ócio criativo ajuda muito. Você parar um pouco, né? Estabilizar a sua vida e falar não. Mas também você tem que saber qual é o momento para isso. Eu tinha uma vida financeira estável. A minha esposa tinha uma vida financeira estável. A Valéria. A Valéria. Então, a gente estava tranquilão para falar, não, eu vou me dar esse direito, né? Eu trabalhei a vida inteira, trabalhei demais, eu acho que eu vou me dar esse direito. Não durou 3 meses, né? Eu achando aqui que você ia me contar. Porra nenhuma. Não durou 3 meses. Aí eu fui passear com a Valéria nos Estados Unidos, eu já tinha visto os pontum bolts. Aí eu falei, vou comprar esses negócios aqui e vou levar para o Brasil. Mas era tão complicado. Mas você gostava de Eu gosto. feiras de náutica? Não, feira de náutica é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de produzir coisas e não sou um homem que gosta muito de praia. Eu gosto de mar. Eu gosto de rio. Né? Então, eu gosto de lago. Eu não gosto muito da orla, de ficar ali na praia, aquele mundaréu de gente. Esse não faz o meu... E eu velejo há muitos anos, né? Eu sempre tive barco, desde muito cedo na minha vida. Não é desde muito cedo, estou mentindo. Eu comecei a ter barco por volta dos 35 anos. E aquilo virou uma paixão. Eu mergulhei... Quantos mergulhava. pés? O meu primeiro foi um 23 pés, um Odeio 23 da Mariner. Nossa, não é tão pequeno. Ah, é. É pequenininho, sim. Dá para brincar, Não, tal, mas eu fiz muita bobagem com ele, gostosas, assim, mas é pequeno. Peguei muita tempestade, viajei sozinho, Rio, Paraty, Ubatuba. Olha, eu fiz algumas, como se diz, estripulias com meu barquinho. Mas daí fui... Tinha um nome? Tinha, chamava Odisseus. O tamanho do barco é o tamanho do nome, né? Parece que não combina. Odisseus. Odisseus é Ulisses, né? Das Odisseias. É o cara lá. E aí o Odisseus. Depois do Odisseus, aí comecei. Fui para um catamarã chamado Satisfaction. Depois comprei um outro, ainda tinha um catamarã. Comprei o outro que a gente deu o nome de Crazy Diamond. Ó. A gente sempre dá nome, Esse eu e parece ser mais Valéria, chique. a gente sempre dá nome de rock. A gente tem um agora que chama Sonífera Ilha, a gente tem o Cashmere, a gente tem... Sempre assim, o Little Darling, que era uma lancha pequenininha. Então a gente sempre dá nome de rock para os barcos da gente. Rock and Bay, como a gente fala. Hoje você tem quantos barcos?
Hoje não tenho barco, hoje eu tenho estaleiro, né? Então, quem é dono de estaleiro não tem barco. Eu ando no barco dos meus clientes. O estaleiro deve ter lá seus 2 barcos de demonstração para convidar as pessoas. Mas eu, Neto, não tenho mais. Não precisa, né? Ah, não dá mais, cara. Barco é muito gostoso. Eu adoro barco, mas eu todo dia com barco, né? Então não dá para eu cuidar de um só, eu tenho que cuidar de muitos. Me explica o que é esse nome VCAT. Esse nome é o seguinte. Boats. Então, VCAT, quando eu coloquei esse nome, é de velocidade catamarã. Era essa junção. O V lembra muito aquela coisa do V8, lembra? Dos motores V8. E aí ficou essa coisa do velocidade catamarã. Eu queria uma coisa assim e eu gostava do nome, VCAT. E o que é catamarã? Catamarã são barcos que têm cascos múltiplos. Né? São barcos que têm casco múltiplo. Normalmente o barco normal tem um casco único, né? Sempre um navio, uma lancha tem um casco único. O catamarã já tem diversos cascos. Normalmente o catamarã tem 2. Mas os barcos que a gente faz são trimarãs. Eles são 3 cascos para suportar toda a parte superior do barco. Aí você estava nos Estados Unidos, passeando, você olhou aonde que você falou, eu vou levar isso para o Brasil? Na Flórida, em Tampa. Ah, em Tampa. Mas eu já conhecia. Eu meio que fui para lá para... Vou andar, vou ver, Mas um sábio senhor, quando eu fui andar com ele de barco, eu falei, bom, eu queria comprar alguns barcos seus e tal. Ele falou, Neto, presta atenção, eu compro alumínio no Brasil, venho para cá, vou entortar esse alumínio, soldar e vou devolver para você cheio de ar. Não tem cabimento. Você tem que fazer isso lá. Eu aceitei. A ideia de fazer. Meu Deus. Ele virou seu sócio? Não, o Cole não. Ele é dono de uma empresa nos Estados Unidos que chama Fiesta Pontoon. É uma fábrica pequena, tal, faz uns barcos muito específicos, mas é uma pessoa que me ajudou muito a criar. Ele, na realidade, queria que eu virasse sócio dele nos Estados Unidos. Porque a filha foi para publicidade. Ele tem uma filha única e ele é a esposa, como eu e Valéria. E ele estava desesperado para que eu e a Valéria fôssemos assumir a empresa dele lá, porque a filha não queria mais saber. A filha foi para publicidade, não era a história dela. Eu pensei, falei, não, eu gosto demais do Brasil, não quero sair daqui. Ainda bem, né? Ainda bem, cara. Eu gosto de viajar. Eu falo ainda bem porque você hoje é um gerador de empregos, né? A gente gera bastante emprego, direto e indireto também. É legal, quer dizer, bastante. A gente deve gerar entre diretos e indiretos 400 empregos. Parabéns. É legal, né? Parabéns. E você, então você veio e você montou sua própria fábrica. Foi uma loucura. Me conta um pouco. Eu tinha feito um catamarã, um veleiro, e um rapaz, que é o Marcos, que hoje é nosso sócio, Marquinho, ele que tinha me ajudado a fazer as peças, mastro do veleiro, tudo isso, né? Aí eu voltei com essa ideia dos Estados Unidos, chamei o Marquinho, falei, Marcos, eu vou montar uma empresa que faz esse tipo de barco. Quer ser meu sócio? Ele falou, quero. E aí a gente começou a fazer numa garagem de 90 metros quadrados, o primeiro. Caramba. 90 metros quadrados. A gente passava assim, apertadinho do lado do barco, de um lado, do outro. Tudo tinha que ser sobre rodas, porque não tinha espaço para nada. E a gente começou essa história, Battistini. Foi um negócio meio maluco, mas a gente sempre teve uma diretriz. Valéria, ela é mestra em sustentabilidade, né? Poxa, que legal, não sabia. Ela é mestra em sustentabilidade. Lembra que você me ligou para me convidar para um evento de sustentabilidade? Sim. Que eu falei para você? A gente estava na reunião do MSL, que é lá a pós-graduação dela na Suécia, numa cidade chamada Karlskrona. E estava lá um monte de gente de sustentabilidade.
E aí a Valéria queria reencontrar os amigos, tal, e aí eu fui lá, fiquei uma semana com ela nessa cidade. Muito legal. Um beijo para você, Valéria. Muito legal. Ficamos lá, encontramos as amigas dela, os amigos, fizemos altos planos. Eu acho que agora a gente vai começar a mexer mais fortemente. Então, a ideia era criar algo sustentável. Que legal. Então, o primeiro era criar barcos que fossem o máximo possível reciclado. Então, reciclável, né? Hoje, os nossos barcos têm uma única peça ainda em fibra de vidro, que nós estamos lutando através de impressão 3D e outras coisas para eliminar completamente a fibra de vidro dos nossos barcos e deixar o barco, então, 100% reciclável. Poxa. Usando plástico reciclável, alumínio, só coisas que são totalmente recicláveis. Quais são, na sua opinião, os principais diferenciais da VCAT em relação à sua concorrência? Bom, eu acho que a principal coisa é P&D, pesquisa e desenvolvimento. Hoje eu tenho concorrentes? Tenho, mas todos seguiram o caminho de olhar o que eu estou fazendo. Então, hoje eu sou, e posso falar na frente de todo mundo, que eu sou referência. Hoje a gente é uma... Gostei agora, hein? Gostei. Hoje a gente é referência na América Latina e... eu não trouxe a revista. E fomos capa da Pontoon Boat Magazine. Agora de junho. Parabéns. De junho. Que é a maior revista de pontoons do mundo. Os americanos vieram para cá. Depois eu vou te mandar um exemplar. Ficou incrível a matéria que eles fizeram. Uma matéria de 6 páginas. Colocou o nosso barco na capa. Eu e Valéria. E falaram barbaridade. E nos convidaram para estar no... Como é que é? Shutout. Alguma coisa que vai ser em setembro. Que é onde se encontram todos os fabricantes de pontoon boats dos Estados Unidos. Nós fomos os primeiros a ser convidados fora dos Estados Unidos para estar com esses caras. Para quem não entende de barco, como eu, por exemplo, o que é um pontoon? Cara, é um trimarã, é um barco de alumínio. Não, fala. Eu sei, eu vou explicar. É feito assim sobre... Imagina fala. um monte de barril de chopp. Tá. Certo? Juntos, né? Ou um monte de latinhas juntas. E esse cilindro forma o casco do barco. Então, são 3 destes cilindros. Aí tem uma plataforma em cima, que a gente desenvolveu uma super plataforma, e em cima disso tem uma sala de visitas, tem uma cozinha, tem um espaço gourmet, tem duplo deck. Não, o seu barco não é assim, eu já vi as fotos. Eles são assim, sim. Eles são assim? São assim, sim. São Mas muito legais. É muito lindo. Olha... Os barcos Isso, que você faz. hoje eles são lindos, mas eles já foram muito feios. Os pontoons, por princípio, eram barcos feiosos. Hoje é que a indústria cresceu tanto, porque são barcos tão confortáveis. Você é muito detalhista. Sou. Eu já vi seus barcos. E não tem jeito de não ser. Não, então, parece que são feitos assim à mão, tailor-made, assim. E é muito disso mesmo. Tem muito, dentro do processo de construção, tem muito a ver com a habilidade das pessoas que os fazem. Não é brincadeira. É bastante difícil. Então, talvez eu não me expressei bem na minha pergunta. Eu quero saber o seguinte, porque quando você pega, por exemplo, um carro elétrico, ele tem uma autonomia. Tá. Um avião Gulfstream, esse G700, ele vai daqui agora até, sei lá, Ilhas Maldivas, China, sei lá. Vai. Não, dá uma paradinha. Você sabe que eu vim agora num A321. Aumentou O Neo. E da Emirates? Não veio da TAP. Eu vim de Lisboa para cá num A321, na executiva. Muito bonitinha a executiva dele, 2 e 2. É 2, 1, 2, 1. E o avião é espetacular. E aí eu queria saber o seguinte, um pontoon tem uma autonomia de entrar ao mar. Tem. Mas ele vai até onde? Eu quero saber, tem um limite disso. Veja bem, o barco, ele vai até onde o tamanho dele permite ir. Certo? Então, o tamanho de um barco define até onde ele pode ir. Tá? Então, a quantidade de combustível que ele carrega, a motorização que ele tem, é exatamente o que um carro tem e o que um avião tem. Né? Então, você, para ir daqui para a China, precisa de motores mais eficientes, mais área de combustível. Combustível. Certo? Então. O carro elétrico
É a bateria. A bateria. E aí, quanto tempo essa bateria dura? Então, toda essa relação a gente tem que sempre entender. Velocidade consome energia, certo? Então, se você usar muita velocidade, você vai consumir muita energia. Então, quando você quer atingir determinado ponto, você tem que refazer suas continhas, né? Então, eu vou para lá, não posso passar de tanto de velocidade, porque eu tenho que consumir até tantos litros por hora, e assim sucessivamente. Sempre tem essa coisa. Então, você fala, o barco da Vecate faz o quê? Faz o que todo barco do tamanho dele faz. Que é? Por exemplo, eu tenho barcos com capacidade de andar 100 milhas. Isso que eu queria saber. 100 milhas, vamos pôr para quilômetros, para quem... Tá bom, 1,8. Vamos pensar que 100 milhas são 180 quilômetros. Então ele não consegue vir daqui até Curitiba. Por que não? Porque Curitiba é 400 quilômetros. Tá bom, a gente para no caminho e abastece. Os meus barcos acabaram de vir de Florianópolis. Eu mandei 2 barcos de Florianópolis para o Guarujá, junto com uma excursão de jet skis, para mostrar, gente, eles navegam em mar aberto, porque as pessoas acham que meus barcos não navegam em mar aberto, porque eles são muito diferentes. Então, a gente vive colocando os nossos barcos, só que você para abastecer. Ou então você faz aquilo, você leva combustível em espaços específicos, em galões específicos, e você pode levar mais combustível e ir reabastecendo. E dá para dormir? Tem cama? Não, esses barcos não têm cama. Eles não foram projetados para isso. Eles foram projetados para você passar o dia feliz. Achei ótima a definição. É isso, é um barco que a gente... Ele é projetado para 2 coisas interessantes. Uma, baixíssima manutenção. Tá. Entendeu? O americano tira... Existem 2 tipos básicos de motor, né? O motor dentro, que é o tal de centro-rabeta, ou inboard motor, e tem os motores de popa, que são aqueles que ficam para o lado de fora. Os americanos estavam com muito problema com motores dentro dos barcos. Por quê? Porque você não consegue encontrar mais profissional no mundo para consertar esses motores. Você não encontra mecânico nos Estados Unidos que queira ficar de joelho dentro do porão de um barco resolvendo esse assunto. Então, eles começaram a migrar para os motores para fora, os motores de popa, os outboards. E nisso surgiu o Pontoon, por volta de 2010. Quer dizer, o Pontoon é muito mais antigo que isso, é da década de 60. Né? Mas não era tão comum nos Estados Unidos. Em 2010, tem uma crise na indústria americana. E os Pontoons são barcos que, teoricamente, são mais baratos. E carregam mais gente e tem mais sustentabilidade. Quanto de gente? Eu tenho barco que carrega 26 pessoas e Caramba! tenho barco de turismo que carrega 50. Caramba! A gente tem uma área dentro da empresa que é a... Quantos quilos, então, no total? 50, em média, de 70 quilos por pessoa. Então, essa é a média. De então 70, eu já vou por 3 pessoas, né? Não. Você está bem, você está bem. É a média. Sempre vai umas crianças para compensar. Ai. E quais são os seus diferenciais em relação à concorrência? A minha concorrência, P&D, muita pesquisa, muito desenvolvimento, já tinha te muita perguntado. engenharia. Tá. Essa, para mim, é a principal e muita responsabilidade social. O que é? Muita responsabilidade social. Bom, a sua esposa é mestra. Se você não fosse isso, também estava ferrado. Tá, mas não é isso. Agora a gente vai implementar... A Valéria foi encontrar as amigas porque a gente quer implementar aquela empresa B, né? Que é uma empresa quase 100% voltada às pessoas que trabalham nela, ao desenvolvimento pessoal das pessoas que trabalham nela. É um tipo de certificação muito legal. Então eu posso dizer, você pode dizer então que a sua empresa é ESG. Não ainda. Porque nós não implantamos os protocolos. A empresa era em São Paulo. E em São Paulo a gente estava muito espalhado. Né? A gente tinha chegado a ter 6. Mas a sua preocupação é grande com isso. Dá para, né? Ah, não. Agora é o ano disso. Por isso que a gente foi agora para a Suécia, foi lá pro como é que chama? MSL... depois eu lembro o nome da faculdade da Valéria. Fomos encontrar pessoas, fomos discutir, ver quais são as novas práticas, né? Mas a gente vai implementar tudo. Ela já é.
por princípio ela nasce assim, mas agora a gente vai implementar corretamente. A gente está implementando SAP agora como software, né, de back-office da empresa, mas isso tudo tinha que resolver uma questão muito complicada. Aqui em São Paulo a gente era muito espalhado. A empresa tinha vários lugares que produziam coisas para se encontrar num determinado lugar que não era bom. Agora não, a gente foi para um local de 9.500 metros quadrados, uma área bastante nova. Nossa, olha que legal. Começou a empresa com 90 metros quadrados. 9.000 e pouco. Parabéns, hein? É legal. Eu não sei se você pode falar, e aí qualquer coisa a gente edita aqui, mas você estava falando, os seus barcos o Exército Brasileiro compra, né? Ainda não. Nós estamos em processo de homologação. A gente tem a Vecate Army, que está há 2 anos homologando junto com esses caras. Pode divulgar isso? Pode, tranquilamente, deve. Né? A Vecate Army tem 2 anos e pouquinho. A gente criou 2 ou 3 protótipos, pusemos na mão dos militares, eles destruíram tudo, a gente trouxe para dentro, refez, pôs para eles destroem de novo. Por que destrói? Porque eles têm uma operação rústica, né? A operação do Exército é bruta. Eles não Vai para a Amazônia? Então, a gente não mandou para a Amazônia ainda. A gente mandou Rio de Janeiro, interior de São Paulo, bombeiros, alguns órgãos. O nosso barco não é um barco voltado à guerra, não, ele é um barco tático. Então, cada um é preparado de uma forma. Por exemplo, na enchente do Rio Grande do Sul... Seria lindo. Alguns dos nossos barcos trabalharam lá. Eu tinha certeza disso. Mas a gente só não fala. Eu tinha certeza disso. Conhecendo você. Mas assim, eu não faço propaganda disso de forma alguma. Não, eu sei. Você sabe que as pessoas me ligavam, Neto, põe lá os Vecate para trabalhar. Eu falava... Você não está entendendo. Você não está entendendo, já está lá trabalhando, as coisas já estão acontecendo, mas eu não preciso fazer propaganda disso. Né? As pessoas já estão tão fragilizadas. Como é que você usa, né, essa coisa da pessoa que está fragilizada para fazer? Eu não sei, eu não critico quem faz. Mas não é a minha linha, nem a da Valéria, e, por sorte, nem a do Marcos, meu sócio. Uhum. Como que você tem se adaptado a essas tendências do mercado náutico com essa crescente demanda de embarcações elétricas? A Vecate foi a primeira a construir um pontum elétrico no Brasil. Pô, você arrasou. Já faz tempo que a gente tem, né? Porque que a gente teve um barco elétrico, agora ele foi 100% desmontado. Ele chegou à fábrica faz 3 meses, ficou 2 anos na água. Ele foi 100% desmontado e a gente foi entender o que aconteceu com ele 2 anos na água. Ele não é um produto, ele é uma prova de conceito ainda, né? E eu entendo que isso vai acontecer, só que é diferente do carro. Por quê? O carro você tem um processo regenerativo, né? Quando você está numa ladeira, por exemplo, a massa do carro ela faz com que os motores rodem e os motores que são motogeradores, eles passam a gerar energia e mandam a energia de volta para as baterias, certo? Tanto é que você pega o carro da Valéria, por exemplo, ela tem um BYD. Ela vai daqui para a fábrica, que é em Itatiba, são 80 e poucos quilômetros. Ela vai, volta, fica semana e vem. Mas se ela resolver pisar um pouco mais, aí já não acontece. Entendeu? Então, conhecer o processo, conhecer a questão da mobilidade elétrica, não é fácil. As pessoas acham que, não, põe um motor elétrico, põe umas baterias, põe um painel solar. Pô, mas conta que não acaba mais, cara. Conta porque tem a ver com peso, com flutuabilidade, com tipo de bateria. Né? Por exemplo, as marinas no Brasil ficam normalmente em lugares ruins. Né? Então, a energia elétrica... Sério? Você tem uma crítica sobre isso? Tenho. Chegam lá, não porque as marinas sejam ruins. Não é isso. Não é isso. As marinas são excelentes. É que o local onde elas estão, a energia elétrica é péssima. Como é que você vai recarregar baterias de lítio com harmônicos, né, de energia ruim?
Você tem que filtrar tudo isso, não é fácil. Então, por exemplo, o nosso barco, todo o teste foi feito com 4 tipos de bateria. Mas o que mais surtiu determinado efeito que seria interessante é chumbo ácido, bateria comum. Entendi. Não é doido isso? Muito doido. Então a gente fez... Agora, o que era mais legal nesse barco é que todo o algoritmo de controle foi feito dentro da Vecate. Entendeu? Ele não tem leme. Você sabe o que é leme? Leme é aquele negocinho que vira atrás do barco, por exemplo, ou o hélice quando vira para um lado e para o outro para dar... Não, ele tinha 2 motores elétricos e um algoritmo de proporcionalidade que você Então, mexia... Era um barco inteligente. Ele era bem inteligentinho. Por que Mas isso era? Não, porque agora ele foi todo desmontado. Ah, Agora tem muita gente fazendo motor elétrico. Muita gente no mundo. E a gente deve colocar alguma coisa no mercado ano que vem. Antes do ano que vem, não. A gente tem muita coisa na fila para fazer ainda. quantos barcos você vende por... Você pode... Posso. A gente... Assim, a nossa meta na nova fábrica é de 20 a 30 barcos. Por mês? Por mês. É bastante. É bastante. É que a gente tem diversas áreas, né? A área de turismo, que vende os barcos MAX, que a gente chama. Tem a área militar, que a gente está planejando. Tem a área de esporte e recreio. Então, cada área dessa... Qual que é a diferença do esporte com o recreio com o turismo? Para mim é a mesma coisa. Não, é totalmente diferente. Está Sério? ficando cada vez mais difícil. Me explica então a É diferença. o seguinte, você tem 2 categorias básicas, esporte, recreio e transporte passageiro turismo. São categorias amadoras e profissionais. Ah, entendi. Entendeu? Então, você, para tocar um barco de turismo, você precisa de uma credencial diferenciada. Ah, Tem uma que eu lembro, chama MAFRE, tem outra que chama... Não sei, cada uma tem uma... mas isso dentro da legislação brasileira. A legislação brasileira é bem difícil. E agora eles mudaram, ficou mais difícil ainda. Mas tá bom, vamos lá. Mudaram o quê? Por exemplo, antigamente não importava a qualificação do barco. Você tem 3 qualificações básicas, tá? Mas 2 que você vai entender, que é águas interiores, né? Que seria rio, represa, águas interiores. Aí você tem águas abrigadas, baías, por exemplo, Baía de Paraty, Camamu, Baía de Todos os Santos, são baías, são águas abrigadas. E mar aberto, que é quando você sai da linha de proteção, né, das águas abrigadas. Um barco pode ser qualificado dessas 3 formas. Ele pode ser qualificado... eu posso estar enganado, gente, né? Eu não sou expert nisso, mas eu entendo um pouquinho só. Mas um barco pode ser qualificado como águas abrigadas, né, baías e mar aberto. Antigamente, se você tivesse um barco que saiu de fábrica, documentado, mar aberto, mas ele tivesse numa água abrigada, você pegou a lancha lá do mar e trouxe ela para Avaré, certo? A água é interior, é um lago. Então você podia usar a sua carteira de arras amador. Uhum. Hoje você não pode mais. Entendi. Se esse barco for mar aberto, mesmo que ele esteja em Avaré, você precisa ser capitão. Caramba, que dificuldade. É assustador. E a gente não consegue entender por quê. Só deve ter um motivo. A Marinha não quer que as pessoas se divirtam na água. Cara, eu acabei de vir lá da Escandinávia. Na Suécia, não precisa carteira para barco. Para barcos até 20 metros. Faz ideia do tamanho de um barco de 20 metros. Você não precisa ter carteira. E se o barco tiver mais que 20 metros, mas a propulsão for até 200 HPs, você também não precisa de carteira. Caramba. Na Noruega não tem... Porque são evoluídos, né? Cresceram no mar, sempre mar. Eles vivem disso, vivem de água. As crianças estão no barco o tempo inteiro ou andando de bicicleta, né? Será que o governo acha que a gente é tudo sem noção? Ele tem certeza disso. Ele tem certeza disso. O governo ele precisa taxar. Nós somos um país pobre. O governo precisa arrecadar. É verdade. E ele vai fazer o que for possível para complicar a vida, para poder arrecadar. E esse é o jogo.
Eu falo até para os meus pares, falo, gente, esquece. Ficar brigando com essas coisas não adianta. Isso tem que se matar lá no Congresso, através de lei. Ficar brigando não adianta. É a mesma coisa que você pegar um taco de beisebol, sair no seu quintal e tentar tirar o Godzilla de lá, entendeu? Sai Godzilla com o taquinho de beisebol. Né? Pô, não vai acontecer. Então não perca energia com isso. Sim. Né? Então tem que se organizar, tem que fazer a coisa. Por exemplo, esta semana o Alckmin, que é vice-presidente agora, né? Assinou um decreto, as motos de água eram importadas para o Brasil sem pagar imposto. Por vários motivos, né? Tinha 2 ou 3 linhas de importação que eram isentas de impostos, como os motores de popa, da Mercury, da Yamaha, da Suzuki. Eles não pagam imposto para entrar no Brasil. É certo ou errado? Não importa. O que importa é por que não paga imposto. Porque não tem feito no Brasil. Nós não somos capazes de fazer esses motores. Então não justifica você comprar uma coisa, cobrar imposto de uma coisa que nós precisamos. Ah, mas barco é coisa de gente chique. Não, cara, tem... É a mesma coisa que falar que avião é coisa de gente chique. Não tem nada a ver A com B. Entendi. Barco é um negócio necessário. Tem transporte de muita gente de barco. E aí você vai penalizar a indústria porque tem lá alguns milhares de pessoas que é esporte e recreio, mas as pessoas também não têm direito a esporte e recreio. Quer dizer, é complicado, Ricardão. É. O governo tem essa métrica que a gente não consegue quebrar. Entendi. Eu queria saber se você já tem experiência para isso, para me responder. Qual é o principal público-alvo seu? Acho que profissionais liberais... Na área de esporte e recreio, vamos falar nessa primeira área, a área de esporte e recreio, nosso público são profissionais liberais normalmente acima de 40 anos. Tá. Até 60. Tem alguma pergunta que eu não tenha feito que você quer ainda falar da VCAT? Eu podia ficar falando da VCAT a vida inteira aqui, mas não, acho que você cobriu bem a sua parte, você fez direitinho. É. Vai ter novos lançamentos? Vai agora, até o final de outubro, a gente vai ter um lançamento bem legal, que eu não posso falar mais, porque agora eu tenho concorrência, né? Então... eu queria falar uma coisa. Nós hoje somos o maior grupo de ponton boats da América Latina. A gente tem uma fábrica em Pilar, do lado de Buenos Aires, que é um CKD. Esse CKD, ele recebe partes de barco aqui, partes a gente constrói lá e a gente monta barcos na Argentina. E parece que o Melene está indo bem, então as coisas estão começando a se regularizar. Uma coisa que nós não falamos, você também está no setor de hotelaria. Tô. Vamos divulgar? Vamos. Deixa eu explicar. A gente mudou muita coisa na nossa vida. Seguindo os padrões novos da Volvo, da BYD, né? A gente tem tentado fazer vendas mais diretas de fábrica. Não que a gente vá deixar de usar os dealers. Eles são super contribuintes, né? Mas a gente está trazendo o público para dentro da fábrica. Uma coisa que eu quero é que as pessoas se sintam confortáveis quando comprar um barco da gente, porque eles vão entender a infraestrutura que a gente tem para suportar essa compra. Então, a gente criou dentro da VCAT um lugar que vai ser inaugurado no mês que vem, e você vai estar lá, você, Luiz, Adriano, vai estar todo mundo lá, que é o Mockup Center da VCAT. O que é o Mockup Center? O Mockup Center é a representação em 1 por 1 do que é o produto, né? Então, por exemplo, avião. Se você for lá na Dassault comprar um Gulfstream, não vai ter um pronto entrega lá para você. Você sabe que vai levar 3 anos para eles te entregarem isso, certo? E como é que você escolhe? Então, você tem maquetes em escala de 1 por 1, com todas as características, materiais. Você tem um centro, e a gente criou isso, a gente trouxe esse conceito para a náutica. Que legal. Então, a gente criou o primeiro Mockup Center aqui da VCAT e já estamos abrindo o Mockup Center da VCAT Nordeste. Acho chique. E vamos montar o primeiro também a partir de outubro em Buenos Aires. Que chique você. Legal, né? Legal, parabéns. Trazer esse tipo de coisa eu acho importante, essas renovações. Porque, assim, o grande problema no Brasil é o impositivo, ainda não tem jeito. Né? A metodologia de cobrança de impostos é muito ridícula.
né? E eu falo de cátedra, não é que eu sou um super jurista, não, mas eu trabalhei 7 anos na Direção-Geral das Contribuições e Impostos de Portugal, há 36 anos atrás, quando Portugal teve que se adequar às normas do IVA, do IRS e do IRC, né, que era Imposto sobre Pessoas Singulares e Coletivas, para se adequar à Comunidade Econômica Europeia. Cara, Portugal, vai lá ver o que aconteceu. Portugal tinha imposto para semovente. Sabe o que é isso? Jumento, cavalo, vaca. Você pagava imposto para ter isso. Você tinha tarifa televisiva, tarifa de rádio e televisão. Se você quisesse assistir TV ou escutar, você tinha que pagar. Nossa, dá até um arrepio. Dá, mas nós somos exatamente o que era Portugal há 40 anos atrás. E você vê Portugal hoje, você vai, o que cresceu. Cara, eu levava de Bragança, até o Porto, que eram 230 quilômetros, 9 horas. Com as estradas que tinham naquela época, 40 anos atrás. Então, a entrada na comunidade, a mudança impositiva, mudou o país. E assim, aqui os caras não querem, porque é legal manter esse negócio desse jeito, né? É difícil, o jogo é complicado demais. Eu acho que todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. Eu não tenho problemas com pagar impostos. Sim, eu sei. Não ligo. Me sinto bem. Eu vou mandar os meus para você. Aí também não. O que eu não tenho, cara, é saco de pagar do jeito que eles querem, da forma que eles querem, com as mudanças que eles fazem. Eu estava falando das motos de água. Nós fabricamos motos de água aqui no Brasil, os famosos jet ski. É que jet ski é uma marca registrada da Kawasaki, né? A gente não fabrica. Então, taxaram em 18% agora. Uma luta. Vamos lá. Vamos falar do seu turismo. Vamos. O que você montou? A gente criou uma pousada flutuante. Chama Float In. Float In é um conceito ainda, né? E a gente criou a Vila Cabocla, que é a primeira pousada flutuante, assim, do Brasil. Flutuante. Tem hotel na Amazônia, mas uma coisa mais simples. Que ela, na realidade, é um laboratório para os nossos próximos passos. A gente até apresentou ela na Suécia agora e foi muito, muito, muito bem-vinda. Vai sair coisa legal. Porque ela tem todo um conceito de circuito fechado, né? A gente pega a água da represa, a gente trata a água da represa, a gente filtra a água da represa, entrega essa água filtrada com 98% isento de vírus e bactérias. E esses 2%? Não é significativo, a Sabesp é muito mais. Tá. A água que você toma da Sabesp, eu acho que é 80 e pouco. Nós, assim, entregamos numa qualidade muito acima deles, né? E recolhemos toda a água marrom, certo? Em tanques. Temos um barco ETA. Esse barco vai no final do dia, ou vai nos tempos em que esses tanques se enchem, recolhem tudo isso e levam para tratar num sistema de tratamento que a gente tem em terra. Toda a energia é gerada através de energia solar. E a água quente é através de gás, que a gente vai mudar para o próximo projeto. E o que mais? A gente tem lá o Elon Musk, graças a Deus. Temos lá Starlink para o povo. Então, é uma pousadinha muito linda. Parabéns. Floating. Vai inaugurar? Já está inaugurada. Está lá trabalhando para caramba. Quero conhecer um dia. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui, né, Tô, para você me responder, tá? Tá bom. O que você pensa sobre casamento? Eu sou eu sempre falei que eu sou um garoto casadoiro. Eu adoro casar. Eu casei 3 vezes. Mas não foram casamentos curtos. Eu casei com a minha primeira esposa há 13 anos, com a minha segunda esposa há 13 anos e com a Valéria eu já estou há mais de 17 agora. Então você se acalmou. Não, é uma questão de contingência. Eu sempre fui meio sossegado com esse negócio. A minha primeira esposa, ela queria ter filhos. E eu falei, olha, eu não quero, eu não me sinto tranquilo para ser pai. Então, segue seu caminho. E foi o que aconteceu. A minha segunda, ela é uma pessoa tão maravilhosa, Cris. Estava lá agora em Portugal, perto de mim. Ela é nossa amiga. A gente ficou tão amigo, uma hora a gente falou, não dá mais, né? Viramos amigão mesmo. Então, não dá. Mas a gente é muito amigo. Tanto é que o segundo dia do aniversário dela desse ano foi na minha casa.
Ela é amiga da Valéria, inclusive. E Valéria foi realmente o prêmio maior. Não tem Legal. discussão. Valéria, então eu gosto muito de casar. Que bom. Um lugar. Do tipo, um lugar, assim, do coração, É um lugar que você se identifica. cara, então, tem um lugar que chama Interlaken, na Suíça. Eu gosto daquele lugar. E não me pergunte por quê, eu só acho aquele lugar muito bonito. Então, ali é um lugar que... Eu não moraria lá, obviamente, ainda mais com 60 e cheio de osso quebrado. Não dá para viver no frio. Mas eu gosto daquele lugar. Legal. Uma paixão. Construir. Construir. Um desprezo. Racismo. Eu odeio racista, racismo, sabe, de todo tipo. Então você não é de julgar ninguém. Julgo muito, mas internamente. Isso não é racismo? Não. É ponderar sobre as questões. Eu sou um industrial. Eu pondero sobre as coisas, entendeu? Eu não posso aceitar as coisas. Por exemplo, eu julgo não a pessoa em si. Tá. Eu julgo a capacidade profissional dela. Sim. Como que ela lida com as coisas que ela tem que lidar, como ela lida com a coletividade, como ela lida com o outro, como ela lida com o dia a dia, como ela lida com a alimentação dela. Isso tem que julgar. Sim. O que você, Neto, não faria de novo? Nossa. Não sei. Que eu não faria? O que você não faria de novo? Olha, eu não sei. Eu não posso te falar que eu não faria. Tudo que eu fiz, eu acho que eu faria novamente, né? Bom. Coisas que foram me entregues de supetão, eu não gostaria de repeti-las. Né? Por exemplo, eu sofri um acidente de carro com 8 anos de idade, eu realmente não quero outro. Né? Se bem que depois eu quebrei muitos ossinhos na vida. Mas assim, falar para você, eu não faria mais isso, não faria mais aquilo. Não. Outro dia até escrevi umas linhas de código. Um livramento. Pagar as contas, cara. Acho que vai ser difícil. O que você diria para o Neto se você se encontrasse aos 30 anos? Presta muita atenção. Eu ia falar para ele, olha, cuidado, você é uma pessoa compulsiva. Tenta começar a resolver isso logo agora, porque no futuro isso vai te dar um monte de trabalho. Eu sou o cara que não consegue parar até que o último biscoito do pacote esteja terminado. E isso me traz alguns problemas de saúde. É só isso que eu falaria para o cara. Cuidado com a tua saúde. Cuidado com o teu sagrado. Cuidado com o teu corpo. Mas você está falando de alimentação? De tudo. Do que você faz, da forma como você age, do exercício que você não faz, da alimentação, de tudo. Ou seja, cuidado com você. O Bial tem um texto, né? Cuidado com os seus joelhos. Então, eu acho que é isso. Cuide dos seus joelhos, porque, cara, você vai precisar deles pro resto da vida. E joelho é um negócio complicado. Neto, queria te agradecer por você ter vindo. Você é um cara sensacional. Não, para com isso. Eu acho você um cara muito inteligente. Obrigado mesmo por ter vindo. A gente está sendo patrocinado pela Le Cruzeiro. Tem um presente para você e para a Valéria. Muitíssimo obrigado. Obrigado. E, cara, foi incrível. Você sabe que você tem o jogo de xadrez que eu deveria ter trazido, mas não deu. Não, imagina. Mas eu estarei na fábrica essa semana. Super obrigado. Obrigado, viu? Eu não vou abrir. Não, Eu quero que a Valéria abra. Claro. Eu quero olhar aqui dentro para ver. Muito obrigado. E aí eu quero que Eu vou encerrar aqui. Gente, muito obrigado. Um abração.